É verdade, irmãos. Eu estava, na primeira sexta-feira do mês, eu estava orando aqui de joelhos. E é muito bom orar de joelhos, amém, irmãos? É muito gostoso. Eu sinto tanto que quando a gente bota a igreja de joelhos, se passar de 10 minutos, o povo já começa a coça aqui, coça ali, coça lá e levanta. E aí a gente coloca períodos de 10 minutos, que é para ninguém ficar coçando tanto, né? Mas é falta, irmãos, de nós realmente dobrarmos os joelhos. E eu estava orando de joelhos aqui na primeira segunda-feira do mês. E quando eu dobrei os meus joelhos ali, o Senhor falou ao meu coração uma palavra que, a princípio, ela é toda para mim, se você quer saber. Eu estou dividindo com a igreja, porque essa é a minha igreja. Se Deus falou comigo, certamente Ele vai falar contigo também nessa noite. Amém, querido? Mas Deus me fez uma pergunta. E quando Deus me fez aquela pergunta, eu já sabia o que Ele queria dizer. E o Senhor me perguntou assim, uma palavra que está em 1 Reis ou 2 Reis, diz assim: até quando? Quando Deus me falou até quando, eu falei, eita, quer chegar aonde? E no mesmo momento, eu me lembrei de 3 até quando da Bíblia. 3 expressões de até quando, que é uma palavra de alerta, é sim uma palavra de cobrança. Foi uma palavra para mim e é uma palavra para a igreja nessa noite. Por isso, abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo de número 18. E é o primeiro até quando, irmãos, que Deus colocou no meu coração. O primeiro até quando é do profeta Elias, um profeta do Senhor, que perguntou ao povo de Israel, assim como eu estou pregando a igreja que é o povo de Deus, amém, irmãos? Elias estava com o povo de Deus reunido também, e ele perguntou no versículo de 21 a esse povo. Eu ainda estou ouvindo folhas de Bíblia, e eu quero esperar você abrir 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 21. Vamos ler essa palavra e meditar nela por alguns momentos, que daqui a pouco vem a ceia do Senhor. E como eu recebi essa palavra do Senhor na primeira sexta-feira, irmãos, eu sabia que era para esse ano, para a minha e para a sua vida. Quantos vão receber essa palavra, irmãos? Como Deus falando contigo para esse ano, não é para o ano que vem. Diz assim a palavra do Senhor: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. E se Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Isso é que dói. Porque se o profeta tivesse perguntado naquele momento, até quando vocês vão cochear? Cochear é não andar firme, é não pisar firme. Aqui está falando do coxo, que ele anda meio, está com alguma dificuldade no andar. E nós que conhecemos a palavra, sabemos, irmãos, que andar indica conduta, firmeza. Por isso que na armadura lá de Efésios capítulo 6, a Bíblia diz: e preparado os pés e calçados os pés com a preparação do Evangelho. Quando a gente está firme na palavra, a gente anda firme, amém, irmãos? A gente anda firme, a gente não anda cocheando, a gente não anda com a perna lá, outra cá. Um dia está aqui, outro dia está lá. Tem até um ditado que chama o crente Raimundo: um pé na igreja e um pé no mundo. É isso, é cochear. É ficar lá e cá. E era exatamente isso que Elias estava falando. Até quando vocês vão cochear? Até quando vocês vão caminhar sem equilíbrio, caminhar sem firmeza? Sem ser realmente o povo de Deus, porque o povo de Deus estava dividido. Baal era um deus muito forte dos cananeus. Era o deus mais forte dos cananeus. E o povo conhecia o Senhor, e Deus falou: quando vocês entrarem nessas nações, não usem os seus ídolos, não aprendam com eles, porque vocês só vão sofrer. E o povo de Deus estava aqui num período terrível, e de fome, de seca, e de luta, e de inimigos. E o profeta se levanta e diz: gente, até quando?
Vocês querem vitória, vocês precisam de vitória, mas depende de vocês, não depende só de Deus. Amém, irmãos? E o profeta faz o primeiro até quando? E Deus falou comigo e me sacudiu. E você fala, irmã Beth, o Senhor te sacudiu? É, irmãos. Tem área da nossa vida que não está como Deus quer, não. Área da prioridade, meu querido. A gente pode ser um bom crente, pode ser dizimista, pode ser isso, pode ser aquilo, mas na hora da prioridade, se você tiver que escolher entre um programa e a igreja, você escolhe o quê? Se for a igreja, glória a Deus, porque o povo aqui não respondeu nada. Os nossos ídolos, sabe? Somos nós mesmos. São nossos projetos. São aquilo que nos interessa. Mas, irmã Beth, eu não posso? Pode. Mas a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Porque dadas elas já foram pelo Senhor. Serão acrescentadas. Então ele pergunta até quando? Esse é um alerta para nós hoje, irmãos. Até quando nós vamos costear? Até quando? Interessante que no texto, antes, o texto anterior aqui no contexto, o profeta Elias tinha se encontrado com Obadias, que era lá o segurança lá de Acabe, do rei Acabe. E Obadias, ele se apresentou a Obadias e falou, pode falar para Acabe que eu estou aqui. E Obadias falou, Senhor, se o Espírito de Deus te tomar e te levar para outro lugar, eu vou morrer. Vamos fazer um trato aqui. Porque sabe quem sou eu? Eu sou Obadias, eu sou servo do Senhor. Eu não sou servo de Baal, não. E eu guardei 100 profetas numa caverna, alimentados a pão e água. Então Obadias tinha 100 profetas escondidos. E quando Elias foi para a caverna e foi falar para o Senhor, Senhor, todos me deixaram e eu fiquei só. Deus disse para Elias, não, eu tenho 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Deus tinha 7.000 escondidos. Obadia tinha 100 escondidos, mas Elias era quem estava dando a cara para bater. Elias era quem estava de pé, irmãos, para Deus usar a vida dele. Tem muito crente escondido que não está fazendo bem nenhum à obra de Deus. Mas é hora da gente se definir. É Deus ou é Baal? É Deus ou sou eu? É Deus ou é o meu amor ao dinheiro? É Deus ou é a minha procura de coisas e mais coisas para a minha vida? Quem que eu vou escolher? Está na hora de nós definirmos, irmãos. Tem muita gente mancando. Tem muita gente mancando. E a Bíblia diz lá em Hebreus 12:13, fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente. Sabe o que é isso? Quando eu estou andando firme, quem olha para mim quer andar firme também. Quem está com a vida torta, olha para a tua vida, olha para a vida da tua família, olha para o teu compromisso com a obra de Deus e diz, eu quero ser igual a Ele e me posicionar na presença do Senhor. É só isso que Deus quer, irmãos, que a gente se posicione. Não adianta ser profeta e estar na caverna, não. Não adianta ser profeta e estar escondido, comendo pão e água. É tempo de você se levantar naquela faculdade e dizer quem é o Deus da tua vida. Vão debochar de mim, que debochem. Debocharam de Jesus, quanto mais de nós. É tempo de nós nos levantarmos na nossa vizinhança e nos tornarmos o profeta que Deus quer que a gente seja naquele lugar. Você aceita isso? Diga amém. Não seja o 007 escondido, não. Em nenhum lugar. Se levante, querido. Por isso tanta luta, por isso tanta prova, por isso tanta agonia. Se posicione, porque na hora que você se colocar de pé, o Espírito Santo vai estar com você. Os anjos do Senhor vão estar com você. E a tua vida vai ser uma vida de vitória na presença de Deus. Nós vivemos essa vida pequenininha porque a gente quer, irmãos. A gente vive essa vida vazia porque a gente quer. A gente reclama porque quer, porque Deus tem mais para a minha e para a sua vida. E é tempo da gente saber responder até quando. Oh, irmãos, a resposta para isso é Senhor até hoje. Aleluia.
Até hoje. Chega, Jesus. Chega de uma vida vazia. Chega de eu conhecer a Bíblia através do que o pastor lê lá na frente, mas eu não consigo nem confrontar, porque eu não conheço. Chega de não orar, chega de não participar, chega de não estar envolvido com nada na igreja. Chega, é tempo de nós tomarmos posição. Um dia Josué se levantou perante o povo também, como o povo que eu estou falando aqui. E ele disse, olha, se vocês querem servir a outros deuses, se vocês querem andar atrás de outras coisas, façam isso. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Tome posição, irmão, você que é varão de Deus, sacerdote na sua casa, tome posição de homem de Deus, porque na hora que a tua família te ver de joelho dobrado, te ver de cara no chão, vai haver respeito naquela casa pela tua vida. Irmã, tome posição. Pague o preço da bênção na sua casa. Ore, jejue, busque ao Senhor. Venha orar conosco aqui na igreja. Ore na sua casa, porque é tempo de nós tomarmos posição na presença do Senhor. É um alerta. Aleluia. O que você responde ao Senhor te perguntando essa noite? Até quando? Essa indefinição, até quando não se envolver, até quando procurar a igreja perfeita? Sabe quando é que você vai achar uma igreja perfeita? Nunca! Porque se eu estiver lá dentro, já não é perfeita. Não é não, pastor? Se você estiver lá dentro, já não é perfeito. Então não adianta. Vá para um lugar onde se ama e onde se serve ao nome do Senhor. E pode ser aqui conosco. E entre na batalha e comece a servir a Deus de espírito. E é verdade. Aleluia. Até quando, gente? O segundo até quando foi Abacuque que falou, outro profeta. Outro profeta. E esse segundo até quando mexeu comigo. Acabou comigo, se você quer saber. Deus ministrou meu coração, irmão. Quem sou eu para pregar aqui na frente, sem que primeiro essa palavra tenha entrado fundo no meu coração? Sem que não haja em mim uma mudança, pelo menos uma disposição de obedecer o que a Bíblia me diz. Profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 6. É o segundo até quando que Deus colocou no meu coração. Também é uma cobrança. Sinto muito, o que eu vou fazer? É tão bom a gente pregar, Débora, Jesus vai te dar vitória. Abre essa mão e pega essa chave. Mas a gente pregar até quando, irmão? Mas é isso que a gente precisa. Deus está sacudindo a gente, está confrontando. Está dizendo aqui que você veio, eu te salvei, eu te libertei. Eu verti o meu sangue na cruz do Calvário por você. Eu fiz o meu sacrifício, eu me tornei carne nesse mundo pela tua vida. Eu me esvaziei, eu deixei a glória do Pai pela tua vida. E você? O profeta diz para nós aqui, não levantarão, pois, Abacuque 2 e 6, contra estes, uma palavra, uma parábola e um dito agudo contra ele, dizendo, ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que se carrega a si mesmo de quê? Dívidas. Essa é uma palavra para a Babilônia. Para o rei da Babilônia. Babilônia estava no controle de tudo. E Babilônia se tornou tão seco de poder, que mal ela acabava de pegar um povo, de sitiar uma cidade, ela já corria para outra. E não era só sede de poder, era sede também de tomar todas as riquezas. Tanto que eles, quando entraram em Jerusalém, eles entraram logo no templo e levaram todos os ouros que tinham, todos os vasos. Sede de dinheiro, sede de poder, sede de conquista. E esse dito foi dito para a Babilônia. Até quando vocês vão juntar o que não é de vocês? Até quando vocês vão se carregar a si mesmo de dívidas? E aí diz o que acontece. Não se levantarão de repente os que te hão de morder? E não despertarão os que te hão de abalar? E não lhes servirás tu de desposo?
Irmãos, ai, a Bíblia fala que é um ai. Quando é um ai, é uma dor que a gente vai sentir e vai chorar. E o até quando que Deus colocou no meu coração é: até quando comprareis? Você já viu um povo que compra mais do que hoje, irmão? Você já viu um povo que gasta mais do que hoje? Nós precisamos buscar a libertação do Senhor, irmãos. Nós precisamos de libertação para não viver comprando mais do que a gente precisa, gastando mais do que a gente precisa, não sendo previdentes. Se nós não temos uma casa, é porque nós gastamos à toa. Se nós não temos os nossos sonhos, não chegamos aonde nós queremos, é porque nós jogamos tudo fora. Mas o Senhor te diz nessa noite, e a mim também: até quando comprareis? Até quando? Que sede é essa? A Bíblia diz: os olhos do homem, lá em Provérbios, nunca se satisfazem. Gente, tem gente que entra numa loja só porque está na promoção. Uma sandalinha rasteirinha está na promoção. É só R$15,99. Compra 10. Está maluca? Até quando, irmãos? Para que isso? Quantos pés você tem? Irmãos, isso é pecado. Diga para o seu irmão: isso é pecado, irmão. Para com isso. Depois fica reclamando que não tem um dinheirinho para viajar. Fica reclamando, fica chorando, fazendo campanha de oração pelas suas dívidas, dívida que você fez. Até quando? É o que o Senhor te pergunta. Isaías 55:1 diz: 2, por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão e naquilo que não pode satisfazer? Você sabia que dizem os psicólogos aí que o nosso emocional, ele só se contenta por uma compra, ele só se alegra por uma compra por 12 minutos. 12 minutos. Você acabou de comprar um vestido lá na Zinzane, você sai de lá, olhou para a Madame MS, já passou 12 minutos, já quer outro. A alegria do vestido passado já passou. Vocês já viram os irmãos que compram carro? Você demora tanto a escolher. Nem assim, pastor, demora a escolher. Eu quero esse, quero aquele. Aí você vai e resolve. É o spin. Quando você sai da loja com spin, que você vê um Duster passando, você fala o quê? Devia ter comprado aquele. Faz mal não, ano que vem eu compro. Gente, que agonia é essa? É isso que a Bíblia diz. O que é isso? Até quando você vai jogar a sua bênção fora? Até quando, irmãos, gastar demais? Juntar o que não é seu? Porque se você está devendo o carro, o cartão de crédito, está devendo tudo, não é seu. Só é seu depois que quita tudo. É ou não é, irmãos? Só é seu depois que quita. Está devendo tudo, nada é seu. Está juntando o que não é seu. E é uma cobrança de Deus, porque a gente fica pedindo bênção financeira e Deus está dando, mas a gente está jogando fora. Eu fui pregar num congresso que a irmã que me antecedeu falou: eu tenho 300 sapatos. Falei: Jesus, me guarda de eu falar para ela. Mas não guardou não. No dia seguinte eu falei para ela: isso é pecado. Para com isso, mulher. Para que 300 sapatos? Você quer competir com esse povo da Globo que fala que tem tantos e tantos sapatos? Deus nos deu 2 pés. A gente não precisa de tanta coisa. É verdade ou não é, irmãos? Jesus libertou a minha vida, se você quer saber. E não foi agora, não. Jesus me libertou há anos atrás, quando eu saí para o campo missionário. Lá no Jornal do Brasil, quando eu deixei o Jornal do Brasil para pegar uma igreja pequenininha lá em Itaperuna, que passou 6 meses sem poder nos dar dinheiro nenhum. Eu coloquei a mão na minha cabeça e falei: Jesus, me liberta, porque senão eu vou acabar com o ministério do meu marido. Não tem que rasgar e cortar cartão de crédito, não, é só deixar em casa, amém, irmãos? Deixa em casa, você tem crédito, glória a Deus. Mas tem gente que quer cartão de tudo que é lugar. Para que isso, crente? Cancela tudo. Fica com um só para a glória de Deus, amém, irmãos? E fica com um que te dá milha.
Junta tudo nele. Quantas vezes eu já viajei de graça, porque junto milha num cartão só. Um cartão abençoado que eu tenho desde 1900 antigamente, desde 1980. Eu tenho esse cartão. Não preciso de 10 nem de 12. Eles oferecem, irmão. O povo de Babilônia manda lá para casa um monte de coisa do Citibank. Não sei da onde, não sei da onde. Eu não preciso. Porque se eu cair nessa armadilha, esse até quando vai ser para minha vida todo dia. Aleluia. Lá em casa a gente ora até para comprar, irmão. Ora e combina e conversa. Aqui na igreja também. Aqui na igreja também. Ninguém sai comprando nada igual um doido, não. A gente tem que pensar, irmão, nas coisas de Deus. Com cuidado. E Deus te pergunta, nessa noite, até quando comprareis? É um alerta do profeta ao valor exagerado, às coisas materiais, irmãos. E a gente tem que olhar para cima. A Bíblia diz, por que gastais, se você sabe que não vai adiantar? As consequências, você sabe que são inevitáveis, são os raios. Aí o irmão Jorginho, pastor Jorginho estava falando ontem de manhã aqui, o crente se endivida tanto, fala que Deus mandou ele comprar. Aquela fé maluca que aparece de repente, Deus manda comprar, ele vai lá e compra, depois o oficial de justiça vem na porta, e ele fala que foi o diabo que mandou, não foi não. Foi não, foi você que buscou, porque não podia comprar. Depois fica correndo, se escondendo, mudando de cidade. Irmão, o que é isso? A igreja do Senhor tem que ser pura e limpa, amém, irmãos? A igreja do Senhor não tem que ter nome na justiça, não tem que ter nome lá no Serasa, não tem que ter nome no SPC, irmãos, porque é tudo para a glória de Deus. Aí você pode me falar, irmã Beth, eu tenho. Faz mal não, Deus está falando contigo hoje. Faz um trato com Deus hoje, de largar tudo em casa, pagar todas as suas dívidas e continuar abençoado na presença de Deus. Começa a olhar para as coisas do céu, irmão. A Bíblia diz lá em Colossenses, gente, busca as coisas do alto. Isaías no 55 também fala, venham comprar sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, alegria do Senhor, palavra do Senhor, pode comprar à vontade, porque não gasta dinheiro, só gasta exercício espiritual na nossa vida. Aleluia, nós temos que valorizar as coisas de Deus, irmãos. Interessante que a Bíblia diz, lá em Apocalipse 3:18, uma igreja de Laodiceia, dizendo, eu sou rica. Rico sou, de nada tem falta, posso comprar tudo, eu ganho bem, eu sou rica. E Deus olha para ela e fala, você diz que é rica, mas eu estou vendo você miserável. Eu estou vendo você nua. E diz, eu te dou um conselho. Você que pensa que é rico, você que pensa que pode comprar tudo, Deus te dá um conselho. Ele diz, compra ouro provado no fogo. É pureza espiritual. O Senhor te fala, compra vestes brancas, para que não vejam a vergonha da tua nudez. E isso é sem dinheiro e sem preço, meu irmão. Essas coisas se pagam com oração. Essas coisas se pagam com comunhão com Deus. E Ele diz mais, compre colírio para os teus olhos, para que enxergues as coisas que Deus quer te mostrar. Isso tudo é sem dinheiro e sem preço. Se eu fosse você, eu orava, Senhor, põe esse colírio nos meus olhos hoje. Eu quero começar a olhar para Ti. Eu quero começar a olhar para a Tua palavra. Eu quero começar a olhar para o Teu propósito, o Teu projeto na minha vida. Eu quero me dedicar ao que Tu queres para mim. Unge os meus olhos nessa noite, Senhor. Precisamos desejar as coisas do alto, amém, irmãos? Você já se pegou desejando as coisas do alto? Já se pegou desejando mais de Deus? Já se pegou desejando os dons do Espírito Santo? Já te pegou desejando essa unção de colocar a mão sobre o enfermo e ele sair curado? Já se pegou desejando que Deus use a tua vida poderosamente no microfone ou fora dele? Já se pegou com desejo nas coisas de Deus? É isso que o Senhor quer despertar na nossa vida essa noite.
Vamos comprar sem dinheiro e sem preço, como diz o profeta Isaías. As coisas do alto, elas são pagas com dedicação, com comunhão e com prioridade, mas não precisa de dinheiro. Aleluia. É um alerta desse profeta maravilhoso. Quer comprar? Sabe o que a Bíblia manda comprar? Provérbios 23, 24 ou 23, 23 fala: compra a verdade e não a vendas. Compra a prudência. Compra a inteligência. Quem compra isso, irmão? Quem compra isso? Compra coisas do céu. É tempo, irmãos, de nós acordarmos e buscarmos as coisas do alto. Buscai, pensai e olhai para as coisas do alto. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Porque eu quero ir por último até quando? Marcos capítulo 9. Esse é um até quando de Jesus. Até agora, você ouviu o profeta Elias sendo usado por Deus. Você ouviu o profeta Abacuque sendo usado por Deus. Mas agora é o próprio Jesus que vai falar alguma coisa com os seus discípulos. Versículo 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão. Sabe de onde que eles tinham vindo? Do Monte da Transfiguração, hein? Olha, o negócio estava sério ali. E havia uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com ele. Olha só. Estavam, quem está certo, quem não está. Aquelas discussões teológicas que não levam nada, não levam a lugar nenhum. E logo toda a multidão viu Jesus, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito imundo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem não conseguiram. E olha o versículo de número 19, o próprio Senhor Jesus falando também para o povo. E ele respondendo lhe disse: ó geração incrédula, leia comigo. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E aí Jesus ministrou aquele pai que não tinha fé suficiente para crer. E no versículo 25, Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e eles se levantaram. E aí os discípulos foram para casa de cabeça baixa. Senhor, por que a gente não pôde expulsar? Será que não é isso que a gente pergunta, irmãos? Por que a gente não faz? Por que a gente falha também? Porque foi isso que Jesus perguntou para eles. Até quando vocês vão falhar? Eu estou com vocês há 3 anos, já soprei o Espírito Santo, já dei tanta coisa, já falei que vocês vão seguir com o Evangelho. Até quando vocês vão falhar? Jesus disse para eles: essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. O versículo 14 falou que eles estavam orando e jejuando ou estavam discutindo? Discutindo. Não dá para expulsar demônio discutindo, gente. Não dá para expulsar demônio combatendo. Combates dentro da igreja, combates em casa. Não dá. O demônio olha para a nossa cara, mas não sai nem que a vaca tussa. E a gente fica fraco, fica envergonhado. Mas nessa noite o Senhor Jesus pergunta: gente, até quando? Como ele perguntou com os discípulos: até quando eu vou ter que fazer o trabalho de vocês? Até quando eu vos sofrerei? Até quando a obra vai sofrer? Até quando a obra vai parar? Até quando? Uma igreja vazia de poder. Até quando? Aleluia. Irmãos, nós é que temos que responder: Senhor, até hoje, Senhor.
longe, porque eu tenho que me levantar de qualquer jeito, Jesus. Ou eu levanto ou tu me leva. Faz logo um trato com Deus. Ou tu me usa ou tu me leva. Porque, irmão, para ser crente morto é melhor não ser. Crente morno é vomitado. Deus tem horror de crente morno. Morto então nem se fala. Irmão, até quando? Jesus vai ter que fazer. Até quando vamos ter que chamar as irmãs de oração? Até quando? Não vai dar para expulsar o demônio no mesmo dia. Porque a gente fica discutindo. Porque a gente fica dizendo quem está errado, quem está certo. Que igreja que é boa, que igreja que não é. Ficamos servindo ao Senhor pela internet. Eu ouvi uma mensagem maravilhosa. Levou 1h30 ouvindo uma mensagem. Houve 2, 3 horas. O pastor Cláudio Duarte, que eu amo. Leu a Bíblia há quanto tempo? Até quando, irmãos? Até quando esse evangelho vazio, esse evangelho de internet, esse evangelho de CD, de DVD, até quando? A gente mesmo não se levanta e vai fazer a obra. Jesus falou, olha, meu Deus, até quando, gente? Até quando a obra vai sofrer? Até quando a igreja não vai crescer? Irmãos, nós estamos há 8 anos aqui. Já era para a gente ter mais de 1.000 pessoas nesse lugar. Quem sabe disso diz amém. Mas não tem porquê. Porque a gente vem, a gente enche a barriga. A gente ainda é orgulhoso. Nosso pastor prega muito. Nossa igreja tem palavra. Já ouvi isso mais de 1000 vezes. Só não tem obedientes à palavra. Porque o trabalho da igreja é ganhar alma, irmão. O trabalho da igreja é trazer mais um. O trabalho da igreja é convidar o pecador. A igreja é ovelha. E ovelha gera ovelha. E pastor toma conta de ovelha. Quanta cobrança. Quanta cobrança por visita. Quanta cobrança por tanta coisa. Quando a igreja deveria se levantar e ser um baluarte nesse lugar. Diga glória a Deus, irmão. Isso é a palavra do Senhor. Jesus perguntou, até quando eu vou fazer o trabalho de vocês? Interessante que Hebreus 5:12 fala, vocês ainda não estão prontos, não? Hebreus capítulo 5, gente, já era para vocês serem mestres. Vocês ainda são meninos. Estão voltando aos mesmos rudimentos. Voltou a xingar palavrão. Voltou a beber. Voltou a isso. Pode tudo, pode nada. Pode a santificação na casa de Deus. A igreja hoje é light. Light é você. O Espírito Santo de Deus não tem nada de light não, irmão. Tenha santidade na roupa, no cabelo, na joia, no bolso, no dinheiro. Essa igreja não tem costume não, pode usar bermuda, mas é decente, amém, irmão? Se tiver indecente, está em desobediência. Pode usar brinco, mas não precisa carregar uma lata de leite moça na orelha, não. Se tiver exagerado, está em desobediência. Escondido no meio do povo, dizendo a minha igreja pode. É por isso, irmãos, que a gente não cresce. É por isso que não anda para frente. É meio dúzia orando e o resto esperando a banda passar. É tempo da igreja Filadélfia se levantar, irmãos. É tempo da igreja Filadélfia se levantar neste lugar e dizer, aqui veio. O que nós viemos fazer aqui? Ficar comendo bolinha ali fora? Também gosto. O que nós viemos fazer aqui? Você que está congregando conosco já começa direito, em nome de Jesus. Nós temos que ser missionários, nós temos que ser evangelistas, nós temos que orar pelos enfermos e temos que viver uma vida santa diante de Deus. A igreja não compactua com o pecado. Jesus está dizendo, até quando vocês vão falhar? Até quando eu vou estar convosco? Será que eu vou ter que descer do céu de novo para fazer obra nesse lugar? Ou eu e você vamos dizer como Isaías, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Levanta a sua mão e diga, eis-me aqui.
Eis-me aqui, chega de vida vazia, irmão. Chega de vida vazia. É ter experiência com Deus. Estou terminando. A obra sofre quando nós não ocupamos o nosso lugar de sacerdote. A obra sofre quando a gente não ocupa o nosso lugar de discípulo, de profeta de Deus. E a obra está sofrendo aqui, nesse bairro onde o Senhor nos colocou. Porque existe uma igreja sentada, se alimentando, engordando, mas não está obedecendo o que o Senhor mandou você fazer. E Jesus te pergunta, até quando? Irmãos, a igreja para quando muda o foco. A igreja para quando a gente não se une. A igreja para quando há murmuração. E a gente não tem poder. E a gente não tem graça. E a gente não tem ânimo. Mas o Espírito de Deus está falando conosco essa noite. Estejam prontos. Estejam prontos, eu não quero mais, nunca mais, que Jesus me chame a atenção, por eu não estar preparada para alguma coisa. Você pensa como eu? Irmãos, eu não quero nunca mais uma pregação como essa, que Deus me dê, o que a gente tenha que ouvir, porque Deus vai levantar um povo santo nesse lugar. O Senhor me mostrou em setembro, quando eu estava em casa, operada. O Senhor me mostrou um grande exército de homens e mulheres nesse lugar, cheios do poder de Deus. Irmãos, o Senhor me mostrou que nós estávamos num lugar muito grande e chegava tanta gente, e era o povo da freguesia que eu via. E chegava tanta gente de todos os lugares, e eles eram recebidos, e eles eram curados, e eles eram salvos, e eles eram libertos para a glória de Deus. E os dons do Senhor estavam naquele lugar. Eu me lembro que quando o Senhor me mostrou isso, chegou um grupo de homens que vieram para fazer mal a nós que estávamos naquele lugar, e era muita gente orando, cantando, esperando a palavra. E chegaram aquele grupo de homens para nos fazer mal. E quando eles vieram na nossa direção, Deus abriu os meus olhos e eu vi a vida deles. Falei, Jesus, eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso. E tenho orado por isso. Deus abriu os meus olhos. E eu olhei para ele estava armado e disse que ia assaltar e matar. Falei, você não vai fazer nada, porque Deus está me mostrando que a tua mulher está em casa morrendo de câncer. E se você vier para o Senhor, Ele vai curar a sua esposa. E ele caiu de joelhos e disse, eu quero esse Deus na minha vida. E teve um que não se converteu e levantou a arma. Falou, comigo não tem conversa não. Falei, com você é diferente. Deus está tocando no teu corpo agora. Ele ficou todo molenga e caiu no chão. E não pôde fazer nada. Irmãos, eu quero esse poder para a minha vida. Eu não quero isso na visão. Eu não quero isso no sonho. Eu quero isso na minha vida. Mas Deus não mostrava só eu, não. Deus mostrava você, crente, cheio da graça de Deus. O que está faltando, irmãos? Igreja boa, pastor bom, o que está faltando? A gente se levantar e fazer a nossa parte no reino. Ninguém me chamou para trabalhar, vai sem chamar mesmo. A Bíblia diz que os gafanhotos não têm rei, não têm líder. No entanto, todos saem, em bando se repartem. Cada um sabe a seara que tem que comer alguma coisa. Deus já te chamou, deixa de desculpa. Se levanta, se joga na obra de Deus. Porque Deus está falando agora até quando? Está despertando a sua vida. Não espere os ais que podem vir depois. Chega de ficar doente porque não obedece o Senhor. Chega de contar gota de soro no hospital porque não obedece o que Deus quer para a nossa vida. Aqui não tem criança, aqui tem adultos espirituais na presença de Deus. Deus não está tratando com criança não, amor. Quanto tempo tu já tem de crente? Se tiver mais de uma semana, tu já está na obra. Já está envolvido na obra de Deus. Até quando? É Jesus que está perguntando. Esquece o profeta Elias, esquece o profeta Abacuque, mas não esqueça o que Jesus está falando. Até quando?
quando eu vou sofrer por sua causa? Até quando a obra vai sofrer? Irmão, tu quer fazer Jesus sofrer? Não! Então levanta e faz a tua parte.